Hebreus 12, de 9 até o 11. Estamos aí com o projetor, espero que dê para os irmãos acompanharem aí. Uma outra coisa é o seguinte, os irmãos hoje pela manhã, todo mundo assim muito sério. Vocês não podem conversar, nem eu, a gente pode fazer assim, né? Entendeu? Todo mundo. Assim pode, gente. Dá um abraço. O Silvio mesmo está abraçando todo mundo, né? Pode, não pode, a gente não pode conversar, não é isso, Gleice? Diz-nos a palavra do Senhor. Além disso, ou seja, tem coisas aí antes, né? Mas começamos daqui, senão vai ter que ler até Hebreus 1, se for olhar todo o contexto. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Já foi orado para que Deus venha dirigir esse nosso momento de meditação e não precisamos, portanto, orar de novo. Ontem à noite, irmãos, o reverendo Lauro, o pastor Lauro, ele ministrou sobre a justificação, a conversão necessária. Então, tudo tem começo. Na vida cristã, começa com a conversão. Conversão é quando nós mudamos o rumo. Suponhamos, nós estamos desejosos e precisamos ir para a vitória do Espírito Santo. Não tem nada mais abençoado que isso, né? Vitória do Espírito Santo. Aí nós somos desobedientes e pegamos o trem para Belo Horizonte. Aí estamos aqui, nós estamos em Conselheiro Pena. Bem, aí pegamos o trem, vamos passando por Valadares e Patinga, então caímos na real. O que nós fazemos? Nós pegamos o trem de volta. Então não é simplesmente falar assim, eu não devia ter pego esse trem. Ou então, esse trem, como nós mineiros gostamos de trem, esse trem não está assim de acordo. E continua indo para Belo Horizonte, não é isso. O que se faz? Na primeira estação desce e pega o trem então para Vitória. É assim. Não é diferente disso. É uma mudança radical, é completa, é mudança de senhorio. O ego do coração, nosso eu está no controle e daí a pouco passa-se ao controle do Espírito Santo. Vamos esperar os meninos terminarem aqui, porque senão vai tirar toda a atenção dos irmãos. Para mim, eu até peço para vir aí para o outro lado, tá? Eu sou inimigo do ventilador. Se for um gesto de gentileza para comigo, eu não tenho intimidade com o ventilador. É só isso, gente? Podemos continuar? Então, irmãos, a conversão é essa mudança radical. Tem que começar com a conversão. O pastor Lauro falou muito sobre isso. Porém, agora como salvo, como nós ainda podemos pecar? Irmãos, na história da redenção nós vemos assim, acompanhem comigo. Na justificação, nós somos livres da pena do pecado. Já nascemos pecadores, condenados ao inferno, porque pecamos, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Pecamos com os nossos primeiros pais no Éden, de modo que, quando nós aceitamos Jesus, a cédula que nós já nascemos devendo é pregada na cruz do Calvário. Estamos livres da pena do pecado. Pois bem, depois que aceitamos a Jesus, livres da pena do pecado, muda o nosso status. Nós vamos falar bem disso aqui ainda por enquanto. E aí nós então iniciamos um processo, a carreira da santificação. Nessa carreira da santificação, que é o nosso caminhado aqui, a nossa caminhada aqui, eu penso para todos nós estamos no processo em que estamos livres do poder do pecado. Então o pecado já não tem domínio sobre nós, pois estamos debaixo da graça. Mas nós ainda, mesmo livres da pena do pecado, do poder do pecado, ainda não estamos livres da presença do pecado. O pecado ainda nos assedia, ele nos rodeia, ele tenta nos derrubar, e não poucas vezes nós damos até lugar a essa anomalia, a essa dificuldade que nós chamamos de pecado. Apenas na glorificação
nós vamos caminhar até domingo para chegar na glorificação. Então apenas na glorificação é que nós poderemos então fazer careta para o pecado, rir dele. Até agora não podemos fazer nada disso, porque ele está pertinho de nós e nós não podemos negar que ele tem um poder. Sem o poder do Espírito Santo nós ficamos vulneráveis ao poder do pecado. Então agora estamos livres da pena, do poder, mas não da presença. Irmãos, em relação à minha pessoa, eu tenho lutado muito com a questão dessa tensão que existe entre o já e o ainda não, entre o salvo, mas ainda preso a algumas coisas. Eu confesso para os irmãos que em algum momento de oração eu já pedi mesmo para Deus me levar. O Senhor me leva, porque é muito complicado essa vida, essa luta de sobe e desce, não é? Essa luta que nós temos aqui. Eu confesso que eu não quero viver sem dominar a minha língua, e às vezes falo coisas que não deveria falar. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Às vezes me rebaixo em situações que não são situações adequadas aos filhos de Deus, a quem vai morar no céu. Então não dá, essa situação é uma situação muito difícil. Eu já me coloquei em situação assim de clamor ao Senhor, de choro, de gemido, para que Deus até me levasse, porque essa situação não é uma situação agradável, de subir na vida espiritual, depois nos ver descendo, depois sobe de novo, desce, e vamos caminhando assim. Mas irmãos, essa atitude não é uma atitude que demonstra zelo ou espiritualidade. Pior, ela revela um outro tipo de pecado, a falta de humildade, a falta de saber quem eu sou e qual é o propósito de Deus para mim. Então eu tenho aprendido que ainda estou em fase de ajustes. Nós todos ainda estamos em fase de acertos. Nós todos estamos em fase de correção. Irmãos, uma das coisas mais difíceis de compreendermos é esta. E pior ainda nos outros. Em nós difícil, nos outros ainda pior. Nós não admitimos que estamos na olaria ou na oficina de Deus, sendo reparados, sendo consertados, sendo moldados. Então aquela canção é muito propícia, que nós cantávamos há décadas atrás, né? Faça-me um vaso de novo, quebra a minha vida. Então nós precisamos de fato viver isso, porque nós estamos sendo trabalhados. E não é um problema, nós não vencemos a guerra, nós estamos vencendo batalhas. E cada dia tem uma batalha para ser vencida, cada dia tem uma lição nova para ser aprendida, não é? E aprendemos com tudo, até com o próprio pecado. Nós somos corrigidos e aprendemos em relação a ele. Quantas pessoas se tornaram muito mais humildes depois que elas sofreram um problema de um escândalo, de uma vergonha. E tudo isso serve, não o pecado em si, mas como Deus reage a essas nossas ações, refletem tudo isso à glória de Deus. Irmãos, então, de posse dessa nossa condição de que estamos sendo reparados e acertados para a glória de Deus, vamos então para o texto de Hebreus. Esse texto que nós lemos de Hebreus, ele está encravado entre o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E dá até um susto, né, quando você pega os heróis da fé e começa a ler Hebreus 11, né? E vai falando dos nomes e das atividades desses nomes. E aí falta tempo, então falta-me-ia tempo para dizer sobre este, aquele. E vai falando outros nomes, homens amados que nós, principalmente aqueles que nasceram no lar evangélico, escola dominical, estudos da palavra, aqueles nomes que são para nós tão caros, que desde nossa tenra infância, ainda muito bebês, já ouvimos falar de Sansão, de Davi, de outros e outros e outros servos do Senhor, não é assim? Esse texto então está entre esses heróis da fé e o chamado que o autor aos Hebreus, não sabemos quem é, talvez seja Paulo, esse autor aos Hebreus faz de uma chamada para uma vida santa. Algo entre esses heróis da fé e a vida santa, algo está no meio. O que é que está no meio? A correção. O que está no meio? O ajuste de Deus para nós. E nós não podemos, irmãos, nem esquecer que precisamos desses ajustes e não também vivermos sem se importarmos com esses ajustes. Muitos de nós vamos sendo corrigidos, vamos sendo tratados e não vamos prestando atenção no que está acontecendo. E às vezes até entendemos que aquilo é para a nossa correção, mas nós não levamos a sério, não trazemos para a nossa vida, até levamos para do outro, mas não trazemos para a nossa própria condição. E nós precisamos disso. A correção que pode até ser a pena capital, como foi no caso de Jesus. Jesus morreu por causa do pecado, não dele, mas o nosso.
porque não teve pecado, ele não pecou, mas o nosso pecado levou o nosso mestre na cruz, e ele, o nosso pecado, fez com que Jesus morresse não apenas por mim ou por você, mas Jesus morreu no nosso lugar. O batismo significa nada mais, nada menos que isso, que é o que? A morte. A morte do eu, a morte para o mundo, a morte para essa velha natureza e o nascer em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu quero falar nesses passos de Cristo, correção para uma vida sem pecados. Então, vamos analisar aqui de uma maneira bastante humilde, principalmente nesse nosso primeiro ponto. Se não é humilde, pelo menos é humilhado, né? Se estamos vivos, ainda não vencemos o pecado. Irmãos, o texto bíblico lido aí nos diz assim, no verso 4, ainda não lido, né? Nós lemos de 9 até o 11, diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, alguns entendem que eram os judeus que estavam em Jerusalém, que ainda não haviam enfrentado a morte como eles precisavam enfrentar. Seria então uma perseguição de sangue. Eles ainda não tinham enfrentado a morte física por conta das questões da perseguição aos crentes. Mas o contexto nos diz de pecados. Parece muito mais fazer menção aqui de problemas relacionados à ordem espiritual, da luta do indivíduo, do crente em Jesus em relação ao pecado. De todo modo, irmãos, se estamos vivos é porque ainda não vencemos completamente o pecado. Não vencemos. E nós precisamos vencer o pecado. E ainda não resistisse até o sangue. Então a sentença é: se estamos vivos, ainda não vencemos o pecado. Enquanto você respira, você ainda tem um problema com o pecado. Irmãos, e nós precisamos colocar isso na cabeça, porque então nós iremos vigiar mais. Irmãos, se estamos sujeitos a problemas diversos na caminhada, nós vamos então nos preparar para esses problemas. De todo modo, irmãos, fica aqui: se está vivo, falta então alguma coisa. Isso produz em nós humildade, serenidade, produz em nós resignação, retomada do caminho sempre, sabendo, irmãos, que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nos dá, irmãos, a real condição nossa é que nós estamos no enfrentamento do pecado, e nós precisamos, irmãos, lutar com ele sempre. Quem lê o livro aí vai se lembrar da fábulazinha do árabe e o seu camelo, né? Lembra? Era madrugada, fria, ainda não muita alta madrugada, lá para meia-noite talvez. Aí de repente o árabe está na sua tenda no deserto, gelado, e aí ele olha assim, o camelo está com um focinho na tenda, não foi? Foi isso, Lúcia? E ele pega a vara e pá, o camelo passa um tempão lá fora, mas o frio aumenta. Aí de repente o camelo vai de novo, fia o focinho e começa, parafraseando, a conversar com o árabe, né? Aí ele diz assim: mas aqui está tão frio, eu não posso ficar bem menos com o meu focinho aqui. Aí o árabe: não, está frio mesmo, eu aqui, o camelo lá, isso não está muito humano, né? Maltrata os animais, é crime, sabe? Enfim, pode ficar com o seu focinhozinho aqui dentro, mas só o focinho, tá? Perfeito. E aí o camelo está com o seu focinho, só o focinho, mas o árabe dorme, não foi? O árabe dormiu, e o camelo do focinho pôs o pescoço, do pescoço ele pôs as patas dianteiras. E quando o árabe acordou, o camelo estava onde? Dentro da tenda. E o que o camelo faz? Põe o árabe do lado de fora. Porque é isso que ocorre. É isso que ocorre se nós formos condescendentes com o pecado. Ele nos destrói, ele acaba conosco, ele arrebenta conosco, ele nos destrói completamente. Kate Phillips diz aí no livro, quem leu deve estar se lembrando dessa parte. Essa notícia, irmãos, de que estamos nos degraus da escada, nos deixa mais seguros em saber que santidade não é sinônimo de perfeição, e que a obra da perfeição não é uma obra de uma vez, de um retiro, de uma ida ao monte. Irmãos, as pessoas pensam que os retiros, esses encontros de avivamento, eles são proveitosos, porque nos dá poder para recomeçar a carreira, nos dá energia, nos dá força. Mas a vida cristã, a perfeição da vida cristã é uma obra de uma vida inteira, não um dia só, não um momento só.
Quantos irmãos nossos que caminhavam. Há um tempo atrás um irmão disse para mim, esse irmão da igreja lá de 70 e poucos anos, ele disse assim, tempo bom era o tempo da igreja tal, ele falando para mim, em que nós orávamos, ia um monte, fazia assim, foi falando, a igreja não faz nada, só vai domingo de manhã e olha lá. Aí eu disse para ele, irmão, tempo bom, né? Já tem muitos anos que eu não participo desse tempo bom, né? Tempo bom é o de hoje. Tempo bom é o dia que Deus nos deu. Tempo bom é agora, para a gente aproveitar dele. Esse negócio de viver só para trás, olhando para trás, irmãos, nós temos que fazer agora. A obra que Deus tinha para esse irmão possivelmente fosse muito maior, possivelmente ele abandonou em determinado momento, e ainda fica, me desculpa o termo, enchendo a paciência da gente, querendo comparar uma coisa com a outra, e a vontade minha era dizer para ele assim, mas eu fui lá para resolver o problema, não podia arrumar outro, né? Dizer para ele assim, é verdade, porque um dia disse lá na igreja de manhã, que os velhos da igreja, e eu até de alguma maneira me incluo nisso, nós fomos muito condescendentes com o erro. Nossas igrejas começaram a fazer coisas erradas, nossas igrejas começaram a montar picadilho dentro da igreja, e os velhos ficaram calados. Essa moçada jovem é que pegou a Bíblia, leu a Bíblia, olhou para a igreja brasileira, vamos falar do nosso contexto, e falou assim, está tudo errado. E eles foram para a internet, que eles não têm medo de nada, nem de Deus, nem do diabo, nem de nada, e eles foram pegar a Bíblia, eles são inteligentes, leram a Bíblia, olharam para a igreja e falaram, não é isso não, e começaram a denunciar. Foram os jovens. Deus teve que levantar, irmãos, na nossa geração, Samuel. Pega a internet, você vai ver moleques, meninos corrigindo pastores velhos, bandidos. Não é isso que ocorre? É isso que ocorre. Mas voltando ao nosso contexto, a nossa vida, a busca da perfeição é da vida toda. Não podemos parar. O tempo tal. Eu fui lá corrigir isso, e aí esse irmão veio com essa história, eu quase que, mais um pouquinho falava para ele. Engraçado, né? E se dependesse, por exemplo, do senhor, que foi tão abençoado, tem tanta experiência, a igreja só tinha culto domingo de manhã. Não, mas não é verdade? Não tinha nenhuma vez uma oração, que nem levantar na oração, às vezes não levanta. Estou mentindo? Estou mentindo? Para participar dos discipulados, não participe. Vamos montar um grupo de PG, não quero isso, não é? Não é assim? E ainda se acha. Mas a obra, irmãos, de Deus em nós, ela não termina num dia, num momento, é a obra da vida toda. Isso deve me trazer humildade, isso deve me colocar no meu lugar. Irmãos, nós achamos às vezes muita coisa, não somos nada. Deus está trabalhando conosco, seja aquele pregador famoso lá da internet, seja aquele autor de livros, se ele está vivo, ele ainda está debaixo desse problema, dessa sentença, ele ainda não venceu o pecado. São João Crisóstomo foi um pai da igreja oriental, lá pelo 3º, 4º século, e ele escreveu algo muito interessante. Ele disse que a coisa mais importante da vida cristã é a decisão de sair do campo dos porcos, como o filho pródigo fez. Essa é a única e importante decisão nossa, o resto é com Deus, segundo ele. Ele escreveu assim: não nos desesperamos, pois Deus não tem tanto prazer. A coisa hoje está muito difícil aqui, viu? Acho que eu estou perto demais, né? Não nos desesperamos, pois Deus não tem tanto prazer em ser nosso Senhor, quanto tem em ser o nosso Pai. Deus quer ser o nosso Pai, segundo Crisóstomo. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer participar conosco, fazendo o quê? Nos dando a sua natureza. Nós vamos chegar lá. Entre esses heróis da fé e o dever de ser o que Deus deseja que sejamos, está o tratamento de Deus em nós. Então, irmãos, nós estamos nesse ato, nesse intervalo de Deus, de sermos moldados à vontade de Deus. Irmãos, talvez se fosse eu e você, nós faríamos um intensivão de final de semana com aqueles 12 discípulos, não é assim? Resolveria o problema. Se o intensivão era pouco, então vamos fazer um mês pelo menos, finais de semana. Finais de semana, começa sexta-noite, que a outra escola faz, né? Sexta-feira vai até meia-noite, mas aí para lá para as 9, toma um café de 2 horas e tal, e faz aquela queimada. À tarde, por exemplo, sai para fazer uma coisa outra. E a gente, nos 4 finais de semana, preparávamos todo mundo. Jesus gastou 3 anos. 3 anos. E não eram assim, não foram momentos assim, agora é hora de estudarmos. Não era isso.
era dia e noite. Até quando Jesus dormia, ele ensinava sobre o descanso. Quando ele falava, ele ensinava. Quando ele andava, quando ele calava. Então Jesus, ele fez com aqueles discípulos, irmãos, uma universidade que nenhuma outra pode se comparar. A universidade de Jesus, é o tratamento de Deus em nós. Então nós estamos nesse tratamento, então nós precisamos ser humildes para nos colocar no nosso lugar. Isso, irmãos, além ou apesar de me trazer um sinal de alerta, também me traz uma tranquilidade, pois eu sei que ainda dá tempo de consertar. É igual quando você está fazendo algo, está mexendo uma massa, que ela ainda está mole, então dá tempo de acertar ali se não ficou bom, não é isso? Então dá tempo de Deus ainda tratar o meu e o seu coração. Vocês estão de acordo? Amém. Humildade ou humilhação, perigo, advertência e também a questão da tranquilidade de saber que Deus está a nos guiar. Bem, outro ponto é sobre a disciplina que Deus faz em nós, nos tratando como ajuste para o céu. Irmãos, nos primeiros anos de ministério, Jesus foi duro com seus discípulos. Jesus disse e agiu de maneira firme e decidida. Os discípulos, ao invés de se ressentirem, o que eles fizeram? Eles tiveram mais segurança em Jesus. Nos discursos mais duros, o caso de João 6, em que todo mundo foi embora, todos se foram, ninguém ficou mais, exceto os discípulos, e Jesus então os mandou embora, os convidou a se retirar. Pedro disse: para quem iremos nós? Não foi assim? Então Jesus foi disciplinador, ele corrigiu os seus discípulos, e eu, como discípulo de Jesus, tenho de me colocar nessas mesmas condições. Irmãos, Pedro foi tratado como discípulo de Jesus de maneira dura. Às vezes nós olhamos para Pedro e falamos: será que Pedro, quando ele se tornou o grande nome da igreja, Pedro não teve vergonha daquilo tudo? Não tinha, claro que não tinha, porque ele estava aí, enquanto viveu, na oficina de Deus. Pedro, mesmo depois de ser um grande apóstolo, cheio do Espírito Santo, lá na frente ele está tendo umas atitudes meio infantis, e Paulo corrige. Nós estamos na oficina de Deus. O próprio Paulo vai crescer. O Paulo no início é um Paulo apóstolo e tal, mesmo convertido, cheio do Espírito Santo, e o Paulo vai crescendo, até ele dizer o seguinte: eu sou o pior dos crentes, eu sou o pior de todos, não é? O menor dos apóstolos vai assim, até se rebaixar a se colocar como o pior de todos os crentes. Por quê? Estamos na oficina de Deus. E aí, irmãos, essa disciplina faz parte. E a disciplina, irmãos, diz o texto aí de Hebreus 12, 5, 8, citando do Provérbios 3, 11 e Jó 5, 17, sobre a disciplina. A natureza dessa disciplina, diz o texto: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama, e ele açoita a qualquer que recebe por filho. Aí ele diz assim: ora, se vocês suportam a correção, Deus então vos trata como filho, ou seja, sois filhos de Deus, porque há filho a quem o pai não corrige. Então, se você é filho de Deus, você e eu, nós vamos ser corrigidos por Deus. Aí eu não suporto essa correção, então é um sinal estranho. Ou então, Deus nunca me corrigiu em nada, eu ando como um cavalo solto pelo mato, então é um sinal muito ruim. Eu não sou corrigido por os meus pais, seu pai não te ama. É isso que o texto está dizendo, apenas isso. Então continua dizendo: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, estamos sendo corrigidos por Deus? Estamos. Então somos filhos. Nós estamos sendo corrigidos e não estamos gostando disso? Mau sinal. Estamos sendo corrigidos e vamos rebelar e fugir diante de Deus? Ou não estamos sendo corrigidos? Sinal péssimo. A pior maneira de Deus tratar o pecado na vida do pecador não é corrigindo o pecado, ao contrário, é deixando o pecador no livre curso do pecado. A Bíblia diz, no Salmo 73, o salmista andava quase que desviando, ele diz: eu quase me desviei, mas aí eu resolvi no templo. Ele foi no templo, e aí Deus o mostrou que os ímpios foram colocados em lugares escorregadios, ou seja, os ímpios continuam pecando
sem correção, continua andando no curso do pecado, e eles vão encontrar o juízo no grande dia. Há pecados, irmãos, que são tratados agora, e pecados, Paulo diz isso na primeira carta a Timóteo, e pecados serão conhecidos só no grande dia. Então tomemos cuidado com a nossa vida e a nossa relação de filhos com Deus o Pai. Todos sem exceção estamos na oficina, na olaria de Deus. Deus usa momentos de dificuldades para nos fazer crescer, momentos de tentação. Ah, mas eu estou sofrendo tanta tentação. Vocês já notaram que quando nós, por exemplo, tiramos um tempo para jejuar, como a nossa cabeça fica a mil? Vocês já notaram? Porque o sangue vai todo para o cérebro, né? O corpo vai ficando leve, as toxinas. Verdade, principalmente quando passa os primeiros momentos. Porque no primeiro momento, o jejum, a pessoa sente fome, principalmente quem tem as refeições regulares, precisa dela e tal, aí ele fica meio tonto e tal, mas aí a pouco, quando a coisa começa a ajustar, o organismo começa a entender que não tem comida, então o sangue começa a circular livremente pela nossa cabeça. Então nós começamos a nos libertar um pouco dessas coisas aqui. Então nós acessamos mais o âmbito espiritual. Então nós ficamos mais suscetíveis ao Espírito Santo e também ao do diabo. Aí nós começamos a ser tentados como nunca. Na nossa cabeça vem coisas horríveis, não é? Você já notou quando você acorda de noite, de madrugada, principalmente com fome, e você não consegue se controlar? Põe a mão na cabeça, está quase explodindo, está quente, faz aquele calor tremendo, metabolismo, o corpo, o sangue agitado, não é assim? Não é assim? Tentação. Nós todos somos testados, e Deus usa essa ferramenta da tentação para nos corrigir. Irmãos, também a solidão. Quantos de nós não conseguem ficar, irmãos, um dia sozinho, parado, meditando? Por isso que tem gente aí cometendo suicídio, porque quando resolve parar para pensar na vida, se mata. A dor, irmãos, uma das coisas mais importantes da vida cristã é a dor, o sofrimento. Às vezes o desprezo, a afronta. Ora, irmãos, uma correção de Deus de afronta para mim e para você pode fazer o que décadas de ensino e de leitura de livros não faz. Deus faz num piscar de olho. Quando você é afrontado, quando você sofre uma vergonha, quando a gente é confrontado, você não, fala eu. Quando eu sofro uma vergonha, quando eu sofro uma afronta, aquilo vai me corrigir, eu nunca vou me esquecer daquilo, e é bom que não esqueça mesmo, para não fazer de novo, não é assim? Então tem coisas que não adianta. Pais mesmo que amam seus filhos, eles vão corrigindo, vão ensinando, e tem hora que tem que passar a mão na vala. Não adianta, assim conosco também. Ah, mas eu sei que não pode, mas eu não tenho força, não é isso? Irmãos, nosso problema não é saber o que é certo e errado, nós sabemos o que é certo e errado, o problema é não ter poder. E esse poder vem, irmãos, com a correção de Deus que ocorre no meu e no seu coração. Deve ser assim, precisa ser assim. A dor, a afronta, o desprezo, a perseguição. Irmãos, quando nós somos perseguidos, irmãos, nós corremos para o céu, nós corremos para o colo de Deus, porque nós não aguentamos a dor e a perseguição, não é assim? Irmãos, Deus precisa mexer com este terreno. Deus precisa mexer com o nosso coração. O que a prosperidade está fazendo com a igreja brasileira? A igreja se tornando igreja, irmãos, visonhas, igreja sem lidar com a questão das dificuldades, das dores, porque as pessoas têm tudo, nem desejarem o céu querem. A igreja brasileira, por exemplo, agora com todas as dificuldades econômicas, nós passamos a pensar um pouco melhor, mas há tempos atrás, nem céu nós queremos céu para quê? Eu vi o Dr. Rousseau Shedd numa palestra, eu participava com ele, ele disse assim, eu vi pela internet a casa do Edir Macedo, e eu confesso que se eu tivesse uma casa daquela, eu não ia querer o céu. Nós estamos falando de um homem sábio, e não é verdade? Não é verdade? A águia, irmãos, ela vai tirando do ninho o conforto, para que os filhotes comecem a desejar sair dali, porque já não fica bom. Deus faz isso conosco. Então Deus mexe conosco. Vamos ler o Kate Phillips. No livro ele escreveu assim: quando somos sacudidos, a verdadeira pessoa surge. Você notou como você fica com fome? Você fica bravo? Quando alguém falta o compromisso com você, você nem parece a mesma pessoa, não é? Quando nós somos sacudidos, está tudo bem, aí você vai lá, pega um diagnóstico de uma doença grave, sacudido.
Seu esposo ou sua esposa, aquela coisa maravilhosa, o casamento, os filhos, está tudo indo bem. Aí de repente um acidente, você é sacudido. De repente uma traição. De repente alguma coisa, irmãos, ocorre no decorrer da nossa carreira, da nossa caminhada. De repente. E aí nós somos sacudidos. E quando nós somos sacudidos, irmãos, o que é que nós descobrimos que somos? O que os grandes de Deus descobriram. O Abraão declarou: eis que sou pó e cinza. E o Jó fala: agora eu não quero mais falar. Porque eu falo, o senhor vem com um negócio de me interrogar, e esse interrogatório não está legal. Porque o Jó, ele sabia que ele era sábio. As pessoas o procuravam, ele estava vencendo todos aqueles problemas sem pecar contra Deus. O Jó tinha né? E aí ele começou a duvidar da justiça, da misericórdia, da graça de Deus. E aí Deus apareceu para ele no capítulo 38, começa o diálogo com Jó. E aí começa a perguntar, e Deus diz assim: Jó, já que você é muito sabichão, onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? E o Jó começa respondendo. Daí a pouco o Jó sabe que não vai conseguir debater mais com Deus. Aí ele diz assim: eis que eu ponho a mão à minha boca, porque eu sou vil, eu sou ímpio. Então Jó descobriu a sua vileza. E Paulo: miserável homem que sou. Miserável. Então, quando somos sacudidos, o que descobrimos? Que precisamos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E como é que Deus trata isso conosco? Porque muitos de nós ainda não descobriram, irmãos, de que material você é feito. Quais são os seus problemas? Qual é a sua dificuldade? A disciplina exercida de diversas maneiras, além de trazer à tona as nossas necessidades espirituais, também traz crescimento, desde que nós possamos reagir a ela de maneira positiva. Tem um jeito de nós reagirmos à disciplina. Deus não promove a disciplina porque Deus é mau, pelo contrário, irmãos, é porque Deus tem amor para conosco, e Ele deseja que nós participemos da sua natureza. Deus deseja que nós participemos, irmãos, de sua santidade. A santidade de Deus não é um atributo de Deus. Nós vamos ler um texto importante sobre isso daqui a pouco. A santidade de Deus é o atributo de Deus sobre o qual estão firmados todos os outros. Deus é um Deus amoroso, mas o amor de Deus é santo. Deus é um Deus misericordioso, mas a sua misericórdia é santa. Tudo em Deus vem da santidade. Então, irmãos, Ele quer que nós participemos não do seu amor apenas, mas começando com a sua santidade. Daí, nós passamos para o terceiro ensino desse momento nosso pela manhã. Além de estarmos humilhados, sabendo que há uma advertência, porque estamos vivos e estamos suscetíveis ao pecado, nós estamos na oficina de Deus, na correção de Deus, com um propósito especial. Qual é o propósito? A participação na santidade de Deus, que é o propósito da correção. Deixe-me ler um texto aqui. Sermão é muito difícil da gente preparar, porque você vai preparando as coisas, de repente você encontra uma coisa aqui, outra ali. Se você for dar lugar ao que você acha, ficaria big sermão, 10, 15, 20 horas de coisas. Mas esse aqui eu não consegui não pegar. O Spurgeon escreveu assim, uma notícia boa: cada pecado dos eleitos foi colocado sobre o grande campeão da nossa salvação, e pela expiação foram levados embora. Não há pecado no livro de Deus contra o seu povo. Ele não vê qualquer pecado em Jacó, nem iniquidade em Israel. Eles estão justificados em Cristo para sempre. Quando a culpa do pecado foi retirada, o castigo do pecado foi removido. Para o cristão, não há qualquer golpe da irada mão de Deus. Não, nenhum. Assim como nenhum único olhar de reprovação da justiça punitiva. O crente pode ser castigado por seu pai, mas Deus, o juiz, não tem coisa alguma a dizer ao cristão a não ser: eu te absolvi. Tu estás absolvido, pois para o cristão não há pena de morte nesse mundo, muito menos uma segunda morte. Ele é completamente livre de todo castigo, bem como da culpa do pecado, e a força do pecado também é removida. Que notícia! Que notícia! Então, irmãos, nós não estamos falando aqui de condenação. Ontem, o reverendo Lauro falou sobre a justificação. Sendo justificados com Cristo, temos paz com Deus.
Então nós estamos falando disso, nós já somos filhos de Deus. Nós estamos falando aqui, o propósito aqui dessa manhã é que nós tenhamos uma participação mais ativa na natureza, na vida de Deus, para que sejamos melhores servos aqui na nossa caminhada. Vamos ver então uma comparação que ocorre em Hebreus 12, de 9 a 11, é o que lemos. Diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos o quê? Participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção, diz o texto, ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, irmãos, no princípio não é bom, mas depois nós entendemos que aquilo que Deus fez foi importante. Aquela correção, aquele cuidado, aquela negativa de Deus. Irmãos, quais são os professores que nós lembramos, principalmente da nossa infância? São aqueles professores exigentes. Segundo consta, os filhos de mães chatas são os filhos que se dão melhor na vida. Que a cobrança, a correção, a disciplina. Irmãos, nós precisamos compreender que esta é uma atividade de Deus e serve para todos nós, porque Deus nos quer. Eu inclusive vou voltar ao texto lá anterior. O texto nos diz que Deus quer nos participantes da sua santidade. Como Ele é santo, a Bíblia, irmãos, não está convidando o cristão para ser santo, não é uma ordem imperativa. Sede santo, porque Ele, o vosso Pai, é santo. Repito, santidade não é sinônimo de perfeição, mas Deus está nos chamando para termos a natureza dEle, e vamos aprendendo. Irmãos, hoje nós estamos mais próximos da nossa salvação do que tivemos quando abraçamos a fé, não foi? Então nós estamos caminhando. Eu olho a igreja, irmãos, e consigo perceber como há cristãos que outrora eram cristãos imaturos, cristãos que não aguentavam qualquer coisinha, eles apelavam, eram vermelhos demais, carnais, e à medida do tempo eles vão passando a ser mais comprometidos com o reino, eles começam a ser mais quebrantados, eles começam a ter uma vida diferenciada na prática, no compromisso, no cuidado, no zelo, na conversa, na humildade, na paciência com os outros fracos na fé. Ele cresce, ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo perceber que ele foi daquele jeito. Aqueles que são impacientes, que gostam de censurar, é porque não cresceu quase nada. Mas quem precisa entender que é assim. Estamos na olaria para participarmos da santidade de Deus. Amém. Jerônimo foi um novo convertido na nossa igreja, isso lá pelos anos de 1987. Jerônimo foi um moço resgatado do pecado e ele tinha um compromisso muito bom com a igreja. E ele ficou conosco uns 3 anos, depois foi trabalhar em Vitória. Eu nunca mais vi esse moço, nunca mais. Mas ele era um amigo, um parceiro que eu tinha na igreja. E aí o Jerônimo um dia foi reclamar com meu pai. Era um sábado à noite, o Jerônimo reclamando: pastor, como pode? Havia um jovem na nossa igreja, eu estou desviado. E ele não era um eleito, vamos dizer assim, parece que não. E aí esse moço, ele dava mau testemunho, ele era difícil, mas ele cantava, tocava, era um sujeito complicado. Bom, e aí aquele moço dava muito escândalo, ali no meio da juventude, brigava, ele era carnal demais. E meio maluco também. E talentoso, você junta essas coisas tudo numa pessoa só, uma pessoa inteligente, talentosa e doido, carnal, é muito complicado. Porque quando ele é mudo, ele cadeira de roda, aí dá pouco trabalho, mas quando tem atividade, complica. E aí o Jerônimo disse para o pai assim: olha, pastor, me preocupa essa situação e tal, de ver pessoas que aceitaram Jesus nessa vida. Ele estava se referindo ao fulano, mas sem dizer que ele era muito discreto, mas bravo, ele estava bravo. E aí meu pai, com aquela frema que Deus havia lhe dado, ou lhe deu, né, ele ficou olhando assim, na hora que o Jerônimo terminou, ele disse: Jerônimo, abriu a Bíblia e leu para ele o texto e disse: Jerônimo, a primeira característica de um crente forte é saber tolerar o crente fraco. O Jerônimo disse para mim assim: seu pai não tem jeito, eu levo um problema para ele me arruma outro. Ou seja, se você não está tolerando o fulano, é porque você é igual. Você não é maduro o suficiente para compreender que é assim mesmo. Nós somos assim.
Claro que eu não sou assim hoje, mas já fui. Então eu preciso entender que é assim que funciona, porque nós estamos sendo levados a participar da natureza, da santidade de Deus. Irmãos, vejam o texto. Os pais terrenos disciplinam para um tempo curto. Só para a nossa vida aqui. Os pais terrenos fazem o melhor sem serem perfeitos. Então, por mais desejoso, amoroso que um pai ou uma mãe é em relação ao filho, e fazer tudo por ele, ele é imperfeito. E ele não vai conseguir ajudar esse filho, ele é incompleto, ele é imperfeito, não vai ajudar. Os pais terrenos não podem transmitir a própria natureza para o filho. É por isso que nós encontramos pais abençoados com filhos difíceis, pais responsáveis, bacanas, corretos e tal, e filhos complicados, porque o pai não pode transferir a própria natureza para o filho. Mas o Pai Celestial, ele pode e mais, ele transmite a sua santidade para os seus filhos. Amém. Irmãos, o que nós estamos estudando aqui são verdades que nós precisamos apossar delas. Francis Schaeffer diz que o diabo é como um cachorro grande, que de vez em quando ele vem e começa a querer nos tragar, a nos destruir com a nossa fé, com a nossa salvação. Não é assim que ele faz? Aí nós podemos virar para ele e falar quem somos. Nós somos salvos em Cristo, estamos caminhando para sermos perfeitos em Cristo, somos cidadãos dos céus, herdeiros de Deus. E o diabo então, aquele cão, vai se colocar no seu devido lugar. Então nosso Pai transmite para nós a sua própria natureza. Há apenas uma coisa em comum entre o Pai terreno e o Pai celestial, apenas uma, no sentido da correção. É que a correção no início ela é amarga. É como você colocar alguma coisa amarga na boca, mas quando chegar lá nas partes interiores, lá no nosso interior, aquilo for adocicado. É assim. Então a correção é amarga, mas o fruto dela é um fruto pacífico de justiça e da bênção de Deus. Paulo está interessado nisso quando escreve aos Efésios. Ele escreveu assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, aqui a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, não é assim, mais ou menos igual a Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. Qual é o nosso padrão de perfeição? Cristo. É por isso que Deus precisa interferir de uma maneira total no nosso viver, para que nós possamos ter a pessoa de Cristo completa em nosso ser. O pastor Lauro falou muito disso, e sermos transformados à imagem de Cristo. Eu tenho uma figura que é assim: quando nós somos sem Jesus, estamos vivendo sem Jesus, nós olhamos no espelho e que vemos o nosso rosto natural. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida vai sendo transformada. Então eu olho no espelho e vejo que eu estou sendo mudado, alguma coisa já está mudando em mim. E à medida que vamos amadurecendo e vamos mudando a imagem, até o dia da perfeição, em que nós nos olharmos no espelho, não veremos a nós, mas veremos o nosso Mestre. De pensar, de falar, de agir e de sentir como o nosso Jesus. Menos que tudo Deus pode até aceitar, não é assim? Por um tempo que Ele está trabalhando conosco, essa é a ideia. Mas Ele quer tudo de nós. Então lemos o Kate Phillips de novo. Ele escreveu: Jesus exigiu excelência em tudo o que seus discípulos faziam. Sua ênfase principal no Sermão do Monte, como em todas as suas instruções, estava sobre justiça e retidão. Seu caráter, ou seja, o caráter dos discípulos, é mais importante do que sua capacidade ou suas habilidades. A utilidade de seu discípulo para Deus depende totalmente dele, desse discípulo, com a pureza. Então, irmãos, às vezes nós escolhemos pessoas para serem discipuladores na igreja, ou para serem pastores, aquelas pessoas boas de papo, que têm uma conversa bacana. Lloyd Jones escreveu o seguinte: como é que os concílios, eles separam os obreiros? Tem muitos aí, né, Laura? Fazem grandes monografias, eles escrevem não sei o quê, eles têm curso disso, curso daquilo, tiveram um curso e eles foram bons no curso, mas ninguém pergunta: você ora quantas vezes por dia, você faz isso? Se o sujeito for gago, mas ele foi cheio do Espírito Santo, ele não pode ser, porque a prática não é boa. Mas eu sou fulano de tal, ele tem umas dificuldades para expor o texto bíblico e tal, mas que problema? Lloyd Jones pergunta se ele tem Deus no coração, ele tem um chamado de Deus. Então as próprias ferramentas nossas para auferir quem é espiritual e quem não é, são ferramentas carnais, irmãos. Kate Phillips está dizendo o seguinte: o caráter do discípulo é que define
a pureza, porque isso traz, irmãos, poder. E nós estamos, irmãos, nessa nossa vida. As palavras que eu estou dizendo aqui só valem 7%, irmãos, da comunicação. O resto fica pelo tom de voz, a gesticulação, etc, etc. E no âmbito espiritual, vale quase nada ou nada. Vale alguma coisa, é óbvio, senão Jesus teria vindo do mundo, né? Vale, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, irmãos, se não tiver unção de Deus, se não tiver poder de Deus, irmãos, nada muda. Então nós precisamos buscar de Deus essa vida, porque Ele já nos deu essa vida, só que nós precisamos apossar dela, de participar da natureza de Deus. Diz o texto que o próprio Cristo passou por esse caminho para aprender. Em Hebreus 5:8 nós lemos a palavra que nos diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, meus queridos, repetindo, esses versos estudados estão entre a galeria dos heróis da fé e aquilo que nós estamos entendendo que seja o aceitar a correção com o propósito de participarmos da santidade de Deus. Então, vamos voltar os nossos olhos para os heróis. Esses heróis estão, sabe o quê? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel. Diz o autor aos Hebreus que eles fazem parte de uma comissão e eles estão nos observando. Irmãos, os céus estão te olhando. Você está no estádio como se estivesse sozinho no Maracanã, 100.000 pessoas, e elas estão te olhando. Essa grande nuvem de testemunha dos heróis estão te olhando. Teve um tempo em que eles correram com o bastão, mas chegou o dia que Deus recolheu Abraão, passou para Isaac, depois para Jacó, para José. Não foi assim? Agora o bastão está na sua mão, e há uma grande nuvem de testemunha te olhando, para ver o que você vai fazer com este bastão. Eles também caíram, não foi? Tropeçaram, alguns voltaram, alguns largaram o bastão, mas ao final das contas Deus foi disciplinando, corrigindo, tratando, e aí eles chegaram ao final da meta e entregaram o bastão para o outro, não foi? Mas hoje nós temos que nos conscientizar que há uma nuvem. A Bíblia viva, esse texto de Hebreus 12:1 diz assim: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal. Eles não estão observando ao longe, não. Eles estão pertinho. Eles estão, diríamos, na geral do estádio, olhando para o estádio, para você. Então, o que devemos fazer? Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase. Especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés, que nos derrubam. Vamos deixar a mochila pesada que nos faz cansados. Vamos deixar aquele peso, os pecadinhos, aqueles pecadinhos que nós gostamos, aqueles programas, aquelas coisas que vemos, o que lemos, a vaidade, aquilo, irmãos, que impede o agir de Deus de fato. Estamos até correndo, mas nossa corrida deveria ser mais célere. Estamos correndo devagar demais. Essa multidão está nos olhando, está a nos contemplar. E o autor aos Hebreus está dizendo: corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Se você está no estádio, é salvo, justificado, está em paz com Deus, mas Deus quer mais de você. Deus quer que você corra a carreira cristã. Deus quer que você se desvencilhe daquilo que impede Deus agir na sua e na minha vida, em nossa vida, da maneira mais adequada. E você está correndo, de repente, não é mais uma corrida de 400 metros, seja uma maratona de 100 quilômetros, maratona de Nova York, sei lá, corrida de São Silvestre. Será uma corrida demorada, longa, difícil, com trechos que você desce, mas trechos que você sobe, e você pode desanimar e desanima, não é assim? E aí o texto nos diz no verso 3, ainda na Bíblia viva: se vocês querem evitar de se sentirem desfalecidos e cansados, pense na entrega voluntária, na resignação dele, de Cristo, enquanto homens pecadores fazem essas coisas tão terríveis para ele. Ele suportou para louvar ao Pai. Irmãos, Jesus é quem está no final da meta. Jesus é quem está lá naquela faixa te aguardando, sabe?
E Ele está dizendo para você: venha, corra logo, venha logo, mais rápido, abandona essa mochila que está te atrapalhando, aí está te enroscando o pé, seu tênis está desamarrado, amarra o seu tênis para correr mais, aperta, corra, levanta o meião. É isso que ele está falando. Aperte o cordão do seu calção, corra. Jesus está do outro lado, no final da meta, irmãos, nos aguardando com a coroa da vida para nos entregar, irmãos. Mas nós precisamos correr essa carreira. Tem muitos de nós, irmãos, nos enroscando em coisinhas da vida, irmãos, numa conversa, numa história do passado, ainda, irmãos, com coisas da velha natureza, dando lugar ao diabo, ao mundo, ao pecado, a confusões. Eu não digo isso para vocês, eu digo isso para mim, que eu prego a mim mesmo, primeiramente. Irmãos, são coisas que nos impedem de avançar. Então Jesus está no final dizendo: deixa isso, deixa aquilo, corra, apresse o passo, fortaleçam as juntas, não é assim? Ele vai dizer aqui, nós vamos encerrar com isso. Mas há alguns cuidados, aí nós chegamos nos cuidados, dos heróis para a correção, até chegar aos cuidados que Deus quer, práticos, para mim, para você. Então diz o texto: o que nós devemos fazer? Estou aqui, salvo, no estádio lá, estou no estádio para correr, Jesus do outro lado me chamando, Abraão, Isaac, Jacó, os anjos, os arcanjos, todo mundo me olhando. Não é que eu sou o melhor da festa, estou ali, não, quem é o glorificado é Deus. Eles estão evitando forças e torcendo por mim, todo mundo torcendo por mim, por você. Eu estou lá, você está lá. Os heróis, entra a correção. Eu não gosto que ninguém me vai no estádio. Eu não gosto que ninguém grita: corre, rapaz, você já parou? Corre, segura firme. Não gosto que ninguém fala nada. Então eu não sou filho, sou bastardo, mas eu sou filho. Descobri que sou perverso, difícil, não gosto disso, acho amargo mesmo, e correção não é boa. Ninguém gosta de ser corrigido, não. Vem com essa bobagem, não. Eu amo quando as pessoas me criticam. Isso é mentira. Nós não gostamos, ninguém gosta. A gente gosta de afago, a gente gosta de ouvir assim: foi muito bom, é isso mesmo, você falou bonito, você fez bacana, não é assim? Quando a gente ouve assim: foi péssimo, meu Deus, você precisa repensar. Não, a gente é capaz de não levantar mais a cabeça, né? Se for na igreja, nunca mais volta à igreja, e por aí vai. Mas o certo é, nós que nós somos filhos, com todas essas dificuldades, queremos caminhar, inclusive aprender a aguentar as vaias. Então estamos lá. O que fazemos? O texto nos diz, e eu encerro com esse texto. Ele diz assim: portanto, ou seja, depois de tudo, diz o texto, tornai, ou seja, novamente, só aponta a necessidade. Portanto, tornai a levantar o quê? As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Irmãos, você está com suas mãos cansadas? Levanta sua mão. Diga ao fraco: sou forte. Diga ao fraco: sou forte. Irmãos, eu estava na terceira igreja, quando comecei o ministério pastoral, uma luta tremenda, nós pensamos 5 anos de luta, foi naquela igreja, e aí luta, um dia eu estava viajando, eu, Alba, Dona Di, Rosa, aí eu tive que levar elas na praia, eu tive um sofrimento, né? Aí a minha empresa lá, eu tinha essa liberdade de sair 3 dias, falei: volta dia tal. Aí fui para lá, e Deus me deu sermões, deitado na praia, estudando Jeremias. Não sei se a Alba e a Rosa lembram. E aí eu orando naquilo, olhando o mar assim, deitado na areia, aí com a folha e lendo Jeremias. Deus me levou ao capítulo 12 de Jeremias. Eu ainda quero pregar esse sermão na igreja nossa. Lá Jeremias, Deus diz assim: se você está cansado, correndo com homens que vão a pé, cara, como é que você vai aguentar lá no Jordão? Lá eles andam a cavalo. Eu te quero disputando corrida com cavalo, não é com gente não, e você está cansado. Ao invés de... Jeremias já estava a ponto de parar. Aí Deus fala para ele o contrário: rapaz, você deixa de ser mole, você ser frouxo. É isso que Deus fala com ele. Então nesta manhã, Deus não está falando para você: coitadinho, não. Ele te salvou, Ele te deu poder, Ele te deu graça, e Ele pode te exigir levantar essas mãos cansadas. Então Deus diz para você e diz para mim: levante as mãos cansadas e põe esse joelho desconjuntado no jeito, porque Deus te quer correndo no estádio, não é caminhando não, não é ralando não, não é arrastando não.
Fazei, diz o texto, veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, caminha na linha da corrida. Você é o número 7, corra no número 7. Você está passando por 10, está passando por 11, você está tipo bêbado. Então fazei veredas direitas para os seus pés. Não é isso? Essa visão, irmãos, é que o autor está querendo para nós. Talvez seja Paulo mesmo. A visão do estádio. Aqui no nosso tempo, naqueles estádios olímpicos, a corrida, dentro daquele, você tem o seu quadradinho. Então, aquele é o seu espaço. Então você precisa dar um jeito. Você sabe qual é o seu lugar. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Qual é o seu lugar na casa de Deus? Qual é o seu lugar no compromisso de oração, no cuidado, no compromisso de ofertar, de dizimar, no compromisso de participar, no compromisso de cantar, de tocar, de pregar, de visitar, de guerrear em oração, de discipular? Qual é o seu compromisso? Fazer veredas direitas para os vossos pés. Tomem, diz o texto, um novo vigor para as suas mãos cansadas. Então, se você está cansado, vai para a tenda de oração e passa essa noite ali de oração, para ver se você não vai tomar um tonificante e amanhã você está bom. É verdade. Firme-se em suas pernas trêmulas. Se você está com suas perninhas trêmulas, dá um jeito de ficar forte, porque Deus já te deu o tonificante. E o texto continua. O texto continua. Trace um caminho reto. É isso. E plano para os seus pés. Por quê? E o para quê? Para que aqueles que seguem vocês, olha só, de repente, de desconjuntado, de mão cansada, agora tem gente seguindo a gente. Tem gente seguindo você. Tem gente te vendo. Irmãos, você é crente em Jesus. As pessoas podem não te dar valor, rir de você e um sério de coisas, mas eles sabem quem você é. Eles sabem quem você é. E no dia que o diabo entrar na casa deles, eles vão na sua casa. Eu sou o pastor, o chato da rua, talvez, não sei, né? Né, Nicole? Não sei. Mas o dia que o capeta entra naquelas casas lá, eles vão lá em casa. Sério. Mesmo, a aula sabe disso. Eles vão lá em casa. Eles vão na sua. Porque eles podem até rir de você, mas eles sabem quem você é. Então tem gente seguindo. Então o texto diz, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, tem gente pior que a gente precisa ajudar, para que eles não caiam, nem se viram, mas sim tornem-se fortes. Agora, irmãos, nós não temos que carregar apenas a nós, temos que carregar os outros. Notaram? Notaram os passos de Cristo, uma vida sem pecado, para poder ser Ele. Procurem afastar-se de toda discórdia. Aí ele fala de pontos específicos. Irmãos, esse negócio de disputa na igreja, eu sou pastor, eu sei o que é isso, é uma desgraça. A gente que participa de reunião do presbitério, porque os pastores, nós pastores somos assim, na nossa igreja a gente corrige, fofoca, futrica, mas no presbitério os pastores tudo fofoqueiros, porque lá eles são o que eles não gostariam, eles não podem ser na igreja, não, eles são lá. Irmãos, é uma tragédia, é ou não é não? Misericórdia, mas é uma realidade. Então nós precisamos todos, irmãos, todos nós estamos nessa fila, nessa corrida, nesse estádio, e todos nós estamos debaixo da correção de Deus. Então vamos, irmãos, tomar cuidado, afastando de toda discórdia. Busque levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo, irmãos, não verá a Deus. Irmãos, o Salmo 15 e o Salmo 24, esses salmos dizem que lá no céu não entra pecado, não. Lá no céu entra o santo. Lá no céu só entra o convertido, o lavado, remido no sangue do Cordeiro. Assim, quem entrará? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, que tem um coração puro, que não entrega sua alma à vaidade. Esses são os que subirão ao monte do Senhor. E o texto continua, e eu não vou me delongar. Cuidem uns dos outros, vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês. Irmãos, como o nosso coração é fácil de criar lodo. A gente fica com raiva de qualquer coisinha. Às vezes nós mesmos, carnais, procuramos coisa para a gente ficar com raiva. Às vezes nós procuramos um jeito. Eu quero brigar com a Helena, então eu vou começar uma conversa com ela para a gente poder ter uma ranhura. Irmãos, nós fazemos isso. Nosso coração é mau, mas nós precisamos então vigiar. Vigie para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus. Olha só,
instruções práticas. O autor está tocando em pontos práticos da nossa vida pessoal enquanto crentes. Se você continuar lendo, não vou ler, você vai ver que a negligência levou Saul a perder o direito à primogenitura. E Abimeleque chorava. Se você continua lendo o texto, o autor vai dizer o seguinte: ora, vocês hoje vivem uma vida boa, porque vocês conhecem a Cristo, foram salvos pela graça, e vocês não tiveram que enfrentar, por exemplo, os nossos pais enfrentaram. Eu encerro com essa comparação que o autor aos Hebreus fez. O autor aos Hebreus diz para a igreja naquele momento, dos irmãos judeus da dispersão, o autor está dizendo para eles que a vida deles era mais tranquila do que foi para os pais. Aí ele disse assim, lá no deserto, capítulo 19 de Êxodo, lá no deserto, os nossos pais tiveram que enfrentar Deus. Eles ficaram diante do Horebe, havia uma cerca impedindo que eles se transpassassem, e eles ficaram assistindo aquele negócio. Que negócio? Aquele negócio de Deus descer no monte, do monte tremer e fumegar, sair fogo, relâmpago, trovões, aquela coisa estrondosa, antes de dar os 10 mandamentos para Moisés. Então nossos pais tiveram que enfrentar o terror de Deus, da santidade, do poder de Deus. Vocês não. Se isso foi dito para a igreja que era perseguida, o que seria dito para mim e para você, que vivemos num país de inteira liberdade? Ninguém te obriga a assistir televisão, a fazer coisa errada. Não, ninguém. Seria dito para nós ainda com muito mais valor essas palavras. Então, irmãos, essa manhã, depois de ouvirmos ontem sobre a justificação e a conversão genuína, nós precisamos então entender que Deus está a nos transformar na sua natureza. E a natureza de Deus é uma natureza santa. Você precisa, ao mesmo tempo que ser humilde, sabendo que você e eu, nós estamos sendo corrigidos por Deus, nós não podemos então ser irresponsáveis. Nós temos então de nos cuidar para correr a carreira, porque uma parte depende de Deus, mas a outra parte depende de nós. Lutero dizia que, o calvinista antes de Calvino, né? Lutero dizia que a vida cristã é como 2 remos. Um remo parece depender apenas de Deus, e o outro parece depender apenas de nós. Então nós não podemos usar um só, senão a gente fica orgulhoso. Nem o outro, senão a gente fica até relaxado. Vamos usar os 2, como se tudo dependesse de Deus e como se tudo dependesse de nós. Eu sei que você, além de pagar uma taxa para vir aqui, separar dias, crianças, jovens, velhos, irmãos maduros, irmãs, eu tenho certeza que nós todos estamos dispostos a correr melhor. Ah, nós queremos sim, não pelos elogios, mas queremos que Deus fique satisfeito. Nós queremos que Jesus lá do outro lado da meta grite: é isso aí, continue. Não é? E a hora que ele grita assim: amarra seu cadastro, rapaz, pare e amarra seu cadastro. Aí a gente apara e amarra. Tudo bem, Senhor, não gostei disso, isso não é legal. O Senhor mandou, tudo bem. Levanta, vai, corre, para de ficar com esse joelho, firma o corpo, levanta a cabeça, peito para frente, barriga para trás, corre. A gente não é assim, mas vai chegar o momento, e tem chegado o momento que Jesus fala assim: é isso aí, continua, continua, porque eu estou pronto para poder te receber. A meta final é o nosso Senhor, irmãos. A nossa meta final é a glória celestial, irmãos. É um lugar de gozo, é um lugar em que estaremos livres da presença, do poder, de qualquer influência pecaminosa, em que nós não teremos mais medo, nós não teremos mais dificuldade alguma, porque como Cristo é, nós poderemos ver.